Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo. Bandeirantes Acontece. A Ucrânia aceitou hoje a base de uma proposta de paz com mediação dos Estados Unidos para encerrar a guerra com a Rússia, segundo o secretário de Segurança Nacional ucraniano, Rustem Umerov. Aliás, alvo de muitas acusações internas na Ucrânia, né? Mas isso levará à paz? Não. Ainda há um caminho muito longo e nem se sabe se será trilhado esse caminho. Umerov disse que a Ucrânia é grata às reuniões produtivas e construtivas realizadas em Genebra, com ucranianos e emissários de Trump debatendo um caminho para encerrar o conflito. Mas ele disse também que as delegações chegaram a um entendimento comum sobre os termos essenciais do acordo discutido em Genebra. É muito importante que se frise cada uma dessas palavras, e particularmente a expressão termos essenciais do acordo. Segundo Umerov, o governo ucraniano espera apoio dos parceiros europeus para as próximas etapas e espera organizar uma visita de Zelensky aos Estados Unidos na data mais conveniente de novembro. Então, esta semana, né? Novembro acaba domingo, para, disse ele, concluir etapas finais do documento e firmar um acordo. Bom, esse pode ser um acordo entre Ucrânia e Estados Unidos, mas falta uma assinatura essencial, a assinatura dos russos. A imprensa dos Estados Unidos trouxe a informação de que a delegação ucraniana concordou com os Estados Unidos sobre os termos de um possível acordo de paz, embora algumas questões ainda tenham de ser trabalhadas. E mais cedo, o Zelensky disse ver muitas perspectivas que podem tornar o caminho para a paz uma realidade, mas ressaltou a platitude, o óbvio, de que há muito trabalho pela frente. E o secretário do Exército americano, Dan Driscoll, teve uma reunião com autoridades russas em Abu Dhabi e trataram, claro, do assunto guerra na Ucrânia. Porque aí foi uma conversa com os russos. Mas, afinal, o que está sendo acordado entre Estados Unidos e Ucrânia? E o que foi conversado com os russos nessa conversa em Abu Dhabi? Porque Trump apresentou uma proposta que os russos julgaram adequada, determinando, primeiro, o Donbass ficará com a Rússia, a Crimeia, nem se discute, ficará com a Rússia. A Ucrânia fará constar em sua Constituição que não entrará para a OTAN. A sua Constituição. Claro que isso pode ser mudado, como foi mudado uma vez para dizer que a Ucrânia tem como objetivo fazer parte da OTAN. Então pode mudar. Pode mudar e mudar de novo e de novo. Outro ponto. As forças armadas ucranianas teriam de ser reduzidas. A redução seria para algo entre 400 mil e 600 mil militares. E
a Ucrânia teria de se comprometer a realizar, num prazo a ser acordado, mas falou-se inicialmente em 100 dias, uma eleição presidencial. Porque o mandato do Zelensky acabou faz tempo, né? E exatamente a guerra é que permitiu que ele continuasse na presidência, sem mandato, sem passar pelo crivo dos eleitores ucranianos. Ora, esse plano foi apresentado pelo Trump. E aí o Zelensky disse o seguinte, que a Ucrânia estava em uma encruzilhada e teria de escolher entre perder a dignidade ou perder um aliado importantíssimo. Quando ele diz aliado importantíssimo, ele está querendo dizer um aliado sem o qual não é possível vencer a guerra. De fato, é uma encruzilhada. E tanto. Mas, o Zelensky, então, o Trump chegou a dar um prazo, dia 27, que seria agora, né? O prazo expiraria depois de amanhã, dia 27. Porém, o Zelensky queria conversar um pouco mais com o Trump e falar que esse acordo seria a admissão de uma derrota completa da Ucrânia. Ela perderia o Donbass, algumas partes do sul e, claro, assunto encerrado a respeito da Crimeia. Teria de reduzir suas forças armadas, declarar que não pretende mais reivindicar sua entrada na OTAN e ainda se comprometer a fazer uma eleição. A Rússia, bem à sua maneira, o governo Putin, ou diretamente Vladimir Putin, bem à sua maneira, às vezes ele fala diretamente, quando ele quer passar um recado mais pesado, ele chama o Medvedev, para que ele resolva a questão. Para que ele diga, como se fosse a voz radical, mas não é. Tudo que ele fala é com autorização do Putin, obviamente. E aí, a Rússia, bem à sua maneira, ou Putin, bem à sua maneira, disse, não é um plano descartável, mas há coisas ali que não são aceitáveis. Não disse quais. O telefone de Zelensky começa a tocar, e aí os abutres de sempre. A Europa Ocidental se levantou contra o plano, não só contra o plano, mas contra a possibilidade de aquele plano ser negociado. Que é óbvio, um plano assim, com 28 pontos, ele não é para ser acatado e colocado em vigência. Ele é um ponto de partida, aí você vai negociando, esse ponto aqui não dá, aquele outro ali podemos discutir, esse aqui tudo bem. Claro, essa é a ideia. Mas Starmer, Van der Leyen, Macron, Meloni, Merz, os de sempre, e com apoio periférico ali de Pedro Sanches, até Guterres, secretário-geral da ONU, Português, né? levantou-se para defender a posição da Europa Ocidental. A Europa Ocidental, e principalmente, claro, as potências, né? Aquelas que têm história como potência, hoje tem apenas isso, uma história. Mas a Alemanha é uma potência econômica, embora em crise, uma crise econômica severa, mas é o país mais rico da Europa. E é um dos países mais ricos do mundo. Mas está em uma crise econômica intensa e não é algo
passageiro, que pode ser resolvido em 2, 3 meses. É uma crise estrutural na Alemanha. A França, ela vive um problema sério porque há uma instabilidade política que tem como fundo a desindustrialização do país. A desindustrialização na França é aceleradíssima. E as consequências econômicas e sociais disso são acompanhadas do desmonte do estado de bem-estar social, assim como na Alemanha. O Reino Unido, que não faz parte mais da União Europeia, né, depois do Brexit, tem Starmer. Em que Starmer difere de Boris Johnson? Em nada. Em relação a Theresa May, ele não tem a dignidade de Theresa May, embora tenha o mesmo programa. Mas ele faz em relação à guerra o que Boris Johnson fazia: atira gasolina. A Europa, esses dirigentes acreditam, e também Van der Leyen, eles acreditam, aliás, cada vez mais aplaudidos nessa crendice pela direção da OTAN. Mark Rutte. O Mark Rutte, que já foi premier holandês, como seu antecessor, que foi premier norueguês, eles olham para a indústria armamentista como a salvação da economia europeia. E é claro que não será. Aliás, muito dinheiro que está sendo retirado do estado de bem-estar social, inclusive do histórico programa de saúde do Reino Unido, sistema de saúde do Reino Unido, que é um parâmetro para o mundo, está se desmanchando por falta de recursos suficientes. A grana está sendo retirada do welfare state, do estado de bem-estar social, daquilo que deu à Europa Ocidental e à Europa do Norte, os escandinavos, o rótulo de realizadores da social-democracia. Isso está sendo desmanchado não por decisão desses políticos furrecas que a Europa tem hoje, mas é uma imposição do capital. O capitalismo desencadeou a fase de desmonte do estado de bem-estar social, das garantias dos trabalhadores, das conquistas dos trabalhadores. E na medida em que a circunstância for favorável, acelerará em direção ao passado, ou seja, a primeira metade do século XIX. A Argentina já está fazendo isso como laboratório, nas mãos de Javier Milei. Então, Milei quer agora 12 horas de jornada diária, né? Se trabalhar em 5 dias, serão 60 horas por semana. Recorde mundial nestes tempos. Mas então, o Milei é esse laboratório. Mas a Europa, ela está estabelecendo um sistema. E a indústria armamentista é vista como fundamental. Mas há também um aspecto ideológico, compartilhado, aliás, pelos barões do Partido Democrata dos Estados Unidos. E Biden evidenciou isso ao extremo, até ao limite. Que é uma doutrina que é dos tempos do
Brzezinski, ou seja, tempos da Guerra Fria. E esses caras trouxeram para a relação com a Rússia a doutrina que havia, e que nem era consolidada como doutrina do Departamento de Estado, mas que era muito forte, do Zbigniew Brzezinski, a doutrina que havia para a União Soviética. E a ideia é que a guerra desgaste a Rússia, desgaste militarmente, economicamente, que ela tenha de direcionar os seus recursos para a produção de armas, para recrutamento, para a manutenção das tropas, para a produção de drones, de aviões, de mísseis, de caças, e a sua economia entra em colapso. E não há nenhum sinal de que isso acontecerá, até pela parceria Rússia-China. A parceria da China com a Rússia, ela é diferente de todas as outras parcerias chinesas. Todas as outras. Ela tem uma condição muito especial. E exatamente a economia chinesa impediu que a Rússia entrasse num processo recessivo. Pelo contrário, há mais dificuldades este ano, mas ela cresceu 2 anos seguidos, perto de 4%. Além de tudo isso, há a ideia de fragmentar a Rússia. Aquele território imenso, 17 milhões de quilômetros quadrados, cheio de recursos, tem ouro, tem pastagem, tem petróleo, tem minerais, inclusive críticos. A Europa Ocidental vê aquilo quase como um desperdício, como algo a ser colocado sob a esfera de influência do Ocidente, sempre, obviamente, dos Estados Unidos, porque a Europa Ocidental não passa hoje de uma reunião de estados vassalos dos Estados Unidos. E ela tratou de fazer o Zelensky recuar. Mas qual o poder que a Europa tem para controlar Zelensky? Não é Zelensky, pessoa física, mas o establishment ucraniano, inclusive seus bilionários, que colocaram Zelensky no poder. Qual a arma que a Europa tem? Vocês querem entrar para a União Europeia. Aliás, a proposta do Trump não coloca qualquer impedimento. E a Rússia já disse que não coloca impedimento à entrada da Ucrânia na União Europeia. E os Estados Unidos também não. E a plutocracia ucraniana deseja muito livre acesso, não só ao mercado de produtos, mas ao grande mercado financeiro europeu. Essa é a arma da Europa para influenciar a plutocracia que controla Zelensky por intermédio dos generais. Os generais governam a Ucrânia. Zelensky só não foi descartado porque ele é visto como uma figura importante internacionalmente. Ele é o cara que aparece na televisão, todo mundo sabe quem é. Ele é recebido no parlamento europeu, nos parlamentos nacionais da Europa, no Congresso dos Estados Unidos. Então, ele é a cara do regime, mas ele não é o controlador do regime. Ele é um controlado. Essa é a realidade do Zelensky. Nós tivemos recentemente manifestações nas ruas, em plena guerra, pelas denúncias de corrupção em elevadíssimo nível na administração ucraniana. 2 ministros foram afastados e é claramente desvio de recursos que entram do Ocidente na Ucrânia. Fora armas que são revendidas no mercado paralelo, esse tipo de coisa.
Nós tivemos nas últimas horas ataques mútuos, pesados. Kiev foi duramente atingida. A Ucrânia também atacou uma parte ali no oeste russo, na verdade, sudoeste da Rússia. A Ucrânia fala em 6 mortos em Kiev, mas ninguém mais acredita nesses números, porque claramente há uma política de subestimar o número de mortos, como para dizer que está tudo sob controle. Mas o número de mortos é muito maior do que o anunciado. O drama humano na Ucrânia não pode ser esquecido, porque a infraestrutura foi atingida, inclusive das grandes cidades. A falta de energia em muitos momentos, há problemas com a rede de esgoto, há hospitais lotados e aquela expectativa trágica que provoca problemas emocionais em crianças, em adultos, de um míssil cair naquele ponto, naquela cidade, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, não se sabe. A possibilidade existe. E aí, Lavrov, o experientíssimo chanceler russo, Sergei Lavrov, ele disse que a Europa não aproveitou a oportunidade de contribuir para a solução da crise. Porque a Europa vive dizendo, Van der Leyen, Canap, Macron, Merz, esses fanfarrões todos, irresponsáveis, traidores do povo ucraniano e da sua própria gente, porque estão desmontando uma estrutura social para investimento em produção ou compra de armas, porque as armas que agora estão chegando à Ucrânia, saídas dos Estados Unidos, elas já não são mais quitadas pelo contribuinte dos Estados Unidos. Eram, nos tempos do Biden. O Trump transferiu isso para a Europa. Vocês vão pagar. E eles pagam alegremente. Esse dinheiro é do contribuinte europeu. Inglês, escocês, galês, francês, espanhol, alemão, eles pagam. Mas eles sempre dizem, não ousem fazer nada sem nós. Como quem diz, não adianta um acordo dos Estados Unidos, Rússia e Ucrânia sem a gente participar. E aí, Lavrov disse, vocês tiveram suas chances, mas não as aproveitaram. Simplesmente as desperdiçaram. E acrescentou, aqueles que tentam orquestrar a propaganda em torno do plano de paz querem minar os esforços de Trump e reescrever o plano à sua maneira. Está falando dos europeus ocidentais. E disse que Moscou espera que Trump entregue a versão do documento que considera provisória em coordenação com Bruxelas e Kiev. O Trump está sendo fraco nesse assunto, porque ele anuncia, ele dá prazo. Mas aí os europeus dizem isso e aquilo. E ele, que colocou a Europa de joelhos na negociação comercial bilateral, Estados Unidos e União Europeia, de joelhos. Uma vergonha para a Europa. Uma vergonha histórica. Foi o domingo que expressou a degradação europeia até ao limite. Política, geopolítica, econômica e moral, sobretudo moral. E essa degradação está muito bem
manifestada nos líderes atuais. Por que von der Leyen tem mandatos e mandatos renovados? Porque ela toca a música exigida. Canap toca a música exigida. Jogam combustível na fogueira que está matando ucranianos. E boicotam qualquer tentativa de negociação de um plano dado. Tá bom, Trump, esse é seu plano? Vamos negociar. São 28 pontos. Ó, tem 19 aqui que a gente precisa negociar. Desses 28. Perfeito, vamos negociar. Não. A Europa rói as negociações e impõe à Ucrânia a ameaça de não entrada na União Europeia, que é entrar na União Europeia, o sonho da plutocracia ucraniana. Resumindo, a guerra chega a um ponto em que é preciso escolher um caminho. Há muita gente morrendo. O povo ucraniano é a grande vítima dessa guerra. E tem muita gente ganhando dinheiro e prestígio com essa guerra. E não quer que ela termine. Mas há dois caminhos agora. O primeiro, uma paz frágil, inclusive incapaz de deter o ressentimento que vai alimentar outras crises. Uma guerra como essa deixa muitos ressentimentos entre os dois países. E isso alimentará crises, talvez na próxima geração. Mas é uma paz. Gente para de ser atingida. Gente não é mais atingida com míssil, com drones, com bombas despejadas por aviões. Há uma paralisação ou uma suspensão da matança. É uma paz frágil, mas ela pelo menos tem, se colocada em prática, se realizada, se o acordo chegar ao termo e a sua realização, ela tem essa consequência, a paralisação da matança. O outro caminho, não só a continuidade da matança, mas o aumento considerável do risco de uma guerra continental. Uma guerra entre a Rússia e a Europa Ocidental. São esses os caminhos. Jornalismo. Bandeirantes. Meu caro Ronald Gimenez.